Horripilantes 2025. Sentiram minha falta? Bom, esse ano os contos horripilantes estão um pouquinho diferentes. Não são fábulas estrangeiras ou histórias vindas de longe. São assombrações da nossa terra. Porque aqui no meio do sertão, perdido entre o que vem do passado e o que vem depois, existe um caminho que leva para um segredo. Um segredo que começa com uma carta e termina com uma maldição. Esse ano, essa história é a minha. Com vocês, a carta do meu pai. Dizem que o sertão guarda seus mistérios no calor do silêncio. E ali, entre paredes de barro cansadas e um chão rachado de sede, vivia um menino órfão de tudo. Da mãe, que partiu no parto, e do pai que sumiu sem dizer um adeus. Restou-lhe apenas a poeira e a solidão. E o eco de lembranças que já doíam até o fundo de sua alma. Os dias se passavam lentos, como se o tempo tivesse esquecido aquele canto do mundo. Mas naquela tarde, o acaso, ou o destino, resolveu bater a porta. Escondida atrás de uma tábua solta, o menino pobre encontrou uma carta amarelada, gasta pelo tempo. O papel tremia em suas mãos miúdas, como se ele já soubesse o peso que carregava. Ele abriu e as palavras cortaram o ar como um sussurro vindo de longe. Meu filho, se você encontrou isto, é porque não conseguiu escapar. Você será procurado pelas histórias. 5 virão. Não confie no caminho. Não confie na noite. O menino leu e releu, mas as palavras não mudavam. Procurado pelas histórias, sussurrou sem entender. Foi quando o silêncio da casa ficou ainda mais fundo. O vento passou por uma fresta, derrubou uma vela na mesa. A chama se apagou sozinha. Ele segurou a carta contra o peito e, no desespero de quem não sabe se chama ou se cala, murmurou: pai? Mas só o eco respondeu. Foi então que ele abriu a porta. O sol escorria no horizonte, tingindo tudo de vermelho queimado. E ali, bem distante da casa, havia pegadas, pequenas, fundas, mas viradas ao contrário, como se alguém tivesse caminhando de costas. Os olhos dele seguiram um rastro que sumia no mato. O vento trouxe um cheiro estranho, meio de terra molhada, meio de coisa errada. E o menino entendeu. Não era ele que observava o sertão, era o sertão que agora o encarava de volta. A carta foi o primeiro sussurro, as pegadas o primeiro sinal. E as histórias, bem, elas já estavam vindo. E elas vinham por ele. E com isso nós terminamos o nosso primeiro episódio da série Contos Horripilantes. Te espero amanhã para vocês descobrirem mais um capítulo da minha história. Tchau! De mim, por mais um ano estamos aqui juntos para ler histórias muito assustadoras. Durante essa semana, você é meu convidado a conhecer as histórias sombrias que foram escritas nesse livro. Me diga uma coisa, vocês viram um lobo? Bom, antes do lobo chegar, acho que dá tempo de eu contar essa história pra vocês. Peguem as suas cestas e os seus capuz vermelhos, pois a história de hoje é A Sombra do Lobo. Era uma vez um menino conhecido por todos como Chapeuzinho Vermelho, que sempre usava um capuz vermelho, vibrante, em suas visitas à sua avó. Sua avó que morava em uma pequena casa à beira da floresta. Certo dia, no entanto, algo terrível aconteceu. Ao chegar à casa da vovó, Chapeuzinho encontrou-a deitada na cama, imóvel. O coração do menino disparou ao perceber que a avó não estava apenas dormindo. Ela havia partido deste mundo. Tremendo de medo e com lágrimas escorrendo pelo rosto, Chapeuzinho se aproximou do corpo sem vida. O silêncio foi interrompido apenas pelos sons das sirenes e pelas vozes dos policiais que chegavam. Alguém havia chamado a polícia. Um policial alto e de olhar firme foi o primeiro a entrar na casa. Chapeuzinho, ainda em estado de choque, era a única testemunha e, portanto, o único que podia oferecer qualquer explicação. Eu vi um animal, disse ele, a voz baixa e trêmula. Tinha olhos grandes e uma boca enorme. Ele saiu correndo para a floresta assim que eu entrei. O policial franziu a testa, intrigado com o relato do menino. Um animal com olhos grandes e uma boca enorme? Ele parecia cético, mas sabia que em situações traumáticas como aquela, as memórias poderiam se confundir. Sim, o menino balbuciou e olhou perdido. Ele foi naquela direção,
disse apontando para a densa floresta que se estendia atrás da casa. Decidido a seguir a pista, o policial chamou seu parceiro, um homem de rosto severo e barba por fazer. Eles adentraram a floresta na direção que Chapeuzinho havia indicado. O menino ficou para trás e a tensão no ar era palpável. Os galhos das árvores pareciam sussurrar segredos e o ambiente se tornava cada vez mais opressivo. Após alguns minutos, um grito cortou o silêncio da floresta. Chapeuzinho, apavorado, correu para ver o que havia acontecido. Mas antes que pudesse chegar, o policial que o interrogara voltou correndo, pálido e trêmulo. Seu parceiro estava caído no chão, inconsciente. Ao redor dele, marcas de lutas e pegadas estranhas indicavam que algo ou alguém o havia atacado. A cena se transformou rapidamente. Outros policiais chegaram e, ao verem o parceiro caído e o estado confuso do oficial, começaram a fazer perguntas. Foi ele! O menino gritou desesperado. Olhem para as mãos dele! E o que aconteceu com seu parceiro? Logo, uma acusação pairou no ar. Será que foi o próprio policial que atacou seu parceiro? Sem provas, a situação saiu do controle. O policial foi algemado e levado sob custódia. O medo e a paranoia dominaram os outros agentes, que não queriam arriscar mais vidas sem respostas claras. Quando a tarde se despedia e todos os policiais haviam partido, Chapeuzinho ainda estava na floresta, terminando de enterrar a sua vovozinha. Ao puxar o capuz vermelho para trás, revelou algo inesperado. Chapeuzinho não era apenas um menino comum. Suas unhas se alongaram e se tornaram garras afiadas. Seus dentes se tornaram longos e pontiagudos e pelos escuros cobriam a sua pele, transformando em um lobo imponente. Ele era o verdadeiro monstro. Fora ele quem havia ceifado a vida de sua vovó. Agora, com um policial preso, incriminado por um crime que não cometeu, Chapeuzinho estava livre para viver um segredo. Um uivo longo e aterrador ecoou pela floresta. Com o capuz vermelho cobrindo parcialmente seu rosto monstruoso, Chapeuzinho se preparava para sua próxima caçada. E com isso nós terminamos mais um episódio da nossa série Contos Horripilantes. Te espero amanhã para mais um conto de arrepiar. Au! Episódio de Contos Horripilantes. A história de hoje, bom, é uma aula que, se eu fosse vocês, eu não participaria. A história de hoje é Meu Professor Favorito. A história de hoje se passa em uma escola não muito distante daqui. Nosso aluno, que é o principal dessa história, estava em mais um dia comum de aula, como qualquer outro. Quando de repente seu professor anuncia em alto e bom tom para toda a sala: amanhã vai ter uma prova surpresa. Bom, só por aí a nossa história já fica de arrepiar, não é mesmo? O nosso aluno, assim como eu, odiava estudar e não estava nada preparado para fazer aquela prova. Contudo, ele teve uma ideia. E se ele invadisse a escola à noite para roubar as respostas da prova? Bom, esse é um plano muito audacioso, e para isso ele precisava de uma chave. As chaves que o professor carregava dentro de seu bolso. Nosso aluno esperou uma oportunidade perfeita que o professor se distraísse para poder roubar aquela chave. Em um descuido do intervalo em que o professor deixou a chave em cima da mesa, nosso aluno não hesitou. Ele pegou a chave e se preparou para invadir a escola durante a noite. Ao cair da noite, nosso aluno começou o plano audacioso dessa invasão. Uma coisa que ele não contava é que a escola é bem diferente à noite. Era tudo muito silencioso e vazio. Bem diferente do que durante o dia, quando as crianças não calavam a boca. Focado em seu objetivo de achar as respostas da prova, nosso aluno foi muito bem sucedido nessa tarefa. Ele invadiu a sala dos professores, roubou a prova.